que a ideia utópica, né, de uma capital sem propriedade privada, de mistura de classes, né, os princípios gerais que o Lúcio Costa propôs, era o documento mais radical de política, né? Era o documento mais à esquerda que já houve, que era uma espécie de refundação do Brasil. Agora, e aí o Mário Pedrosa fala que esse documento, ao ser executado com fins políticos e com uma ideia de que tinha que ser executado no prazo do governo, né, fosse a que preço fosse, com tijolos transportados por aviões, e que no próprio processo da construção os operários não foram incorporados a esse plano utópico socialista e formaram as cidades satélites, né, as pequenas favelas. Depois, evidentemente, que não deu certo o mesmo prédio ter o pedreiro, a cozinheira, o ministro, e aí isso foi tornado também alguma coisa, primeiro por pistolão e depois por mercado imobiliário. Então, a grande diferença é de uma utopia para uma utopia completamente destruída ou manipulada de um jeito político, demagógico e, na realidade, também muito por dentro dos panos, né? Muito de bastidores. Agora, eu acho que Brasília, aquele plano é um plano, quer dizer, que ele já nasce meio contaminado, né? Eu acho que isso é que nem nós falarmos da Bíblia, né, achando que o problema da Bíblia é a encadernação, né, ou do Capital do Marx, né? Eu acho que tinha um erro realmente super explicável, é muito desagradável, às vezes a nossa função, eu fico me sentindo tão canalha quanto um comentarista esportivo que está comentando uma partida depois que ela já foi realizada, porque aí é muito fácil, né? Quer dizer, mas aquilo, será que não teve ninguém que dissesse, olha, isso não vai dar certo? É engraçado porque no São Paulo nas Alturas eu pego os textos dos arquitetos da época, era um enorme tabu criticar o plano. Aliás, a própria ideia da capital. Há pesquisas na revista Manchete que só 25% dos cariocas eram contrários à mudança da capital. O que visto de hoje é um escândalo. Assim, como 75% dos cariocas caíram nessa, que a cidade ia ficar numa boa, deixando de ser capital. Eu entrevistei o Lúcio Costa em 1995 e quando eu falei em Brasília, eu era muito jovem, fiquei muito nervosa com aquela entrevista, inclusive eu estava com o microfone num gravador que quebrou e eu não sabia se eu escrevia, se eu falava. Quando eu perguntei sobre Brasília, ele disse: Brasília é uma coisa minha, Brasília é uma ideia minha, fui eu que pensei em Brasília. Então ele tomava a capital como sendo uma coisa pessoal. E eu tenho a sensação que quando ele desenhou Brasília, ele desenhou realmente uma cidade ideal, para um país que não estava se encontrando, que estava se buscando, e ele se achava o grande criador mesmo. É uma obra de poesia fantástica, né? Mas tem uma curiosidade, né, que eu não preciso para falar. Bom, é impressionante, Rio de Janeiro estava todo em festa e eles criaram, era a Bela Cap e a Nova Cap, né? E achando que estamos nos livrando desses políticos chatos, está tudo ótimo. Aí, quando foi criada a Guanabara, né, houve um governo que, sem discutir ideologia e tudo, mas que foi hiper eficaz, que foi o governo do Carlos Lacerda, né? A Guanabara tinha uma renda per capita assim de Suíça, de Mônaco, né? E aí o grande tombo do Rio, na realidade, foi a fusão,
né? Não foi a capital já foi, tom, né? E é inacreditável que ninguém se manifestasse contra. A bem da verdade, ninguém, exceto o Roberto Marinho, que eu estou lá dirigindo a casa, parece que eu estou falando para falar bem do meu patrono, mas não é. Eu descobri através do Sérgio Bernardes, né, que o Roberto Marinho, porque o argumento fundamental do Juscelino para mudar a capital era que as repartições públicas no Rio estavam todas espalhadas, ou o Sérgio Bernardes para fazer um plano de cidade administrativa na Barra da Tijuca, né? Então, a ideia era fazer um centro administrativo. E o governo do Juscelino, isso eu acho uma delícia, respondeu à Embaixada de Portugal, porque eles tiveram alguma inside information de que a capital ia mudar, e eles queriam fazer uma grande embaixada portuguesa. Mas não fariam aquele palácio na São Clemente se a capital ia mudar. O Juscelino, já com concurso, já com tudo, o ministério lá dele, disse para os portugueses: podem construir que a capital não muda. Está lá, o consulado enorme. Mas teve, eu acho que foi o único que percebeu um pouco essa, e que tentava sanar. Porque outra coisa, vamos combinar o seguinte: o Brasil era excessivamente ocupado no litoral e teria que buscar centralizar o país. De acordo, não poderia fazer isso dando benefícios fiscais, reforçando uma cidade já existente, se quiser. A gente não acredita no poder empreendedor do ser humano nestas terras. É o governo que tem que ir primeiro. E também, pois é o Estado o lugar dessa demonstração, né? A outra coisa também é o seguinte: nós brasileiros temos muita facilidade de inventar instituições, lugares, prédios, e uma dificuldade gigantesca de mantê-los, né? Enorme. Então não tem a menor graça, né? Você, por exemplo, aplicar a educação integral em escolas já existentes. Tem que começar do zero. Tem que começar do zero. A gente tem um pouco essa síndrome de Sísifo, né? De ir empurrando a pedra e cai tudo. Agora, tem uma ironia dessa utopia social que o Estado brasileiro não conseguiu fazer em Brasília, que o Copan, até hoje, mesmo com a gentrificação do próprio Copan, que felizmente hoje é valorizado, ainda é um prédio que tem empresário, artista famoso, fotógrafo famoso, mas tem estudante, tem aposentado, tem funcionário público morando lá no mesmo prédio. O João Artacho Jurado, que é outro personagem que eu trato no livro, que é um arquiteto autodidata, muito polêmico, kit, etc., ele faz prédios com apartamentos de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados no centro, onde a elite morava, e ele leva essa classe média baixa, mas ele não queria que essa classe média baixa se sentisse menos que os vizinhos. E faz prédios espetaculares, em cores, materiais, flamboyant, como era o estilo dele. Porque ele achava que, olha, esses novos ricos, que nem ricos eram, deveriam se sentir bem aonde estava o transporte público, o trabalho, etc. E na propaganda era muito engraçado, porque ele falava que o condomínio ia ser barato. Ele falava: olha, vai ter loja no térreo, vai ter um placar eletrônico luminoso no topo com publicidade, vocês podem alugar os salões de festas. Então ele fazia prédios que pareciam de luxo, mas ele se preocupava com o condomínio que tinha que ser baratinho, para o público dele. É engraçado que até hoje, você vai no edifício Viadutos, ou no edifício Planalto no centro, ainda tem gente de classe média baixa, naqueles prédios suntuosos, né? Então é engraçado porque são contemporâneos às superquadras que acabaram sendo para a elite do funcionalismo público. Eu acho que está no fundo das nossas cabeças também a Jane Jacobs, né? Sim. A morte e vida das grandes cidades americanas, porque tudo que as teorias de urbanismo consideravam correto
correto dos dados todos, eu acho que se mostraram errados. E tudo que cidades complexas, plurais, problemáticas, caóticas, não é? São as mais agradáveis, né? E as que exercitam a democracia. Né? A grande palestra dela em Harvard, dizendo, ela torcendo, né? Ela diz, na cara do CERT, do Gropius, da primeira fileira, tomara que vocês jamais possam desenhar cidades. Ela fala. Então, imagina a polêmica da época. Essa palestra é de 57, que é o ano da aprovação do plano piloto. Ela dizia, olha, vocês não podem, vocês vão criar cidades estéreis, com conjuntos habitacionais sem vida na calçada, sem vida na rua. Aliás, ela era até contra playground, né? Quer dizer, não pode deixar as crianças no meio do nada, que vai ter bullying, não é um lugar seguro. A criança tem que estar na calçada, brincando, brigando, de algum adulto possa olhar. É curioso. É o olhar de mãe, né? É curioso, a gente, não sei, eu tenho uma admiração crescente pela arquitetura moderna e um desagrado igualmente crescente com o urbanismo moderno. Dois. Eu acho que não é tudo... Esteticamente, lindíssimo, um apuro, uma sofisticação, mas era uma visão autoritária, né? Você mora aqui, aqui você vai lavar roupa, aqui você vai dirigir. Não dá, né? Como qualquer cidade italiana nos lembra, né? Aquele caos. Acho que o zoneamento que fala aqui você mora, ali você trabalha, não pode ter cafezinho na esquina, vai dar errado. Porque bairro que não tem cafezinho na esquina, não tem problema. Agora é curioso, né? É um projeto pouco conhecido, mas do Oscar Niemeyer para Negev, né? Que na Israel, e que ele descreve, quer dizer, a cidade que ele projeta é quase que uma autocrítica sobre Brasília. É uma cidade que tem um anel rodoviário, periférico, né? E que no subterrâneo você tem estacionamentos, a rodoviária, toda a questão viária se resolve ali. E dali você tem acesso para a cidade, que é uma cidade com ruas estreitas, que você não anda mais do que 500 metros, que tem ruas sinuosas, você tem comércio misturado com habitação, a arquitetura só entregava-se a estrutura, as pessoas que resolviam que acabamento queriam fazer. É muito interessante porque de certo modo, uma implicância com Lúcio, explícita, aquela boa implicância entre a Praia de Copacabana e a Praia do Leblon, mas é mesmo uma revisão, né, de que estava tudo errado, a boa cidade é medieval, a boa cidade é aquela múltipla, a única coisa que ele concorda é tirar os automóveis da rua. Mas é interessante como... E não foi construído. No Copan e no Eiffel ele já fez isso, né? É interessante que o Niemeyer, tendo um privado como patrão, o cliente não era o Estado, ele leva a cidade para dentro do prédio, né? Com lojas, com restaurante, com galeria. Aliás, o projeto original, que era muito melhor, né? Tinha ali uma jardim no mezanino, restaurante mirante no topo e o hotel na frente, que nunca foi feito, né? Que depois o Bradesco fez. Mas na prática o Niemeyer, ali cercado pela vida urbana, faz um projeto espetacular, né? Havia mesmo, quer dizer, uma ortodoxia daqueles CIAMs, né, Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, com os dogmas, né? E aí eu acho que nós fomos menos criativos com Le Corbusier, né? Porque enquanto no Palácio Capanema, né, não, ninguém vai fazer jardim só no perímetro, né? Ninguém vai fazer coisas ortogonais, ângulo reto nada, vamos, enfim. No urbanismo, né, o texto do Lúcio é brilhante e o ancora numa tradição dele, numa tradição histórica brasileira. Lindo.
Porém, na realidade, aquilo tudo é uma aplicação 1 para 1 do CIAM, do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, e dos parâmetros, né? Ele dá uma interpretação de poeta, né? Linda, mas na realidade é uma aplicação. Quer dizer, eu acho que a gente não teve o descolamento, né, de fazer uma antropofagia do urbanismo também. E que, ironicamente, esses arquitetos, especialmente europeus, que vieram para São Paulo, não se sentiam aí na necessidade de homenagear Le Corbusier, ou homenagear até a escola carioca. Né? É engraçado que eles romperam muitas dessas regras. O caso dos italianos, do Hermano Siffredi e da Maria Bardelli, é incrível, porque eles misturam, né, a passeggiata italiana, a galeria italiana, para o contexto paulistano. E os judeus poloneses a mesma coisa, né? Eles vinham de outra cultura. De alguma maneira, aqui nós amamos dogmas, né? Pré-WhatsApp, pré-Facebook, a gente já tinha textão, a verdade absoluta, né? É algo pré-redes sociais. Então havia essa arquitetura correta, né? A arquitetura que não era correta. Mas que a não correta fez coisas muito boas, né? Que deviam ser estudadas, deviam ser mais estudadas. E a correção e a normalidade são características preciosas, né? Claro. Porque genialidade é para muito poucos, né? Se o tempo inteiro, né, você quer exercer, é um perigo. Sim, com certeza. Com certeza.